Não era uma ave, era uma trombeta. Se não era um galo ou uma ave, mas que galo é este que Jesus está dizendo para Pedro? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olá, eu me chamo Antônio Vieira e este é o canal Igreja Viva. É sobre isto que iremos falar neste vídeo. Só peço que vocês se inscrevam aí no nosso canal, curtam, compartilhem e também deixe os seus comentários aqui abaixo deste vídeo. Glórias a Deus, amém. Irmãos, amigos, você que sempre assiste nossos vídeos aqui neste canal, o assunto é sobre o galo que Jesus disse para o seu discípulo Pedro. E em que consistia o canto do galo referido por Jesus ali nos evangelhos? Seria um galo, ou seja, uma ave que a gente conhece, ou em uma outra expressão no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 34. Mas ele disse: Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes me negues. Amados, amigos, durante séculos a posição que prevaleceu na história do cristianismo foi que o canto do galo referido por Jesus Cristo nos quatro evangelhos era o canto de uma ave emplumada e que cantava para anunciar a madrugada. Na época de Jesus, havia uma regra na lei judia que proibia a criação de aves como aquela na Cidade Santa, pelo fato dela emporcalharem, sujar as coisas santas. E é curioso notar que Jesus passou por 6 julgamentos. Não havia um galinheiro e, portanto, não havia ali um galo, ou seja, uma ave emplumada, ou seja, para cantar. A essa altura, pode-se perguntar que o galo, ou que o canto do galo era esse tal referido por Jesus. Eu gostaria de apresentar a divisão do dia na época de Jesus, de acordo com os historiadores. O dia estava dividido da seguinte maneira: dia civil, são 24 horas, iniciava-se com o pôr do sol de um dia e terminava ali o outro dia. E tem o dia natural, que era composto de 12 horas, e era a parte clara do dia que iniciava
com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Bem, esse dia estava dividido em 12 períodos de 1 hora e ia da primeira até a 12ª, ou seja, 12. E a terceira vigília da noite era composta de 12 horas e tinha início com o pôr do sol e terminava com o nascer do sol. E estava também dividida em 4 períodos de 3 horas, denominando o então chamado as vigílias. A primeira vigília dá-se das 6 da tarde até as 9 horas da noite. A segunda vigília, das 9 horas até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 horas da manhã até às 6 da manhã. Pois bem, no final da terceira vigília da noite, cerca das 3 horas da manhã, momento em que ocorreu o primeiro julgamento de Jesus. Acontecia então a troca de turno da escolta de soldado que fazia a guarda da fortaleza de Antônia, que era a casa do governador Pôncio Pilatos. E essa troca de turno era anunciada com um toque de trombeta, que em latim chamava-se Galicinium, que traduzido para o português, eu anotei aqui no papel, significa o cantar do galo ou o canto do galo. Pois bem, na época de Jesus, como mencionamos sobre a troca de turno, era anunciado Galicínio, o cantar do galo. E para reforçar e dar uma ênfase maior neste assunto tão polêmico, né? Mas é muito importante, pois dificilmente a gente vê pregadores, ensinadores, apologistas, ou seja, alguém dar importância a este assunto e comentar aos seus ouvintes, à sua plateia, é preciso, meu irmão, procurar explicar melhor o que realmente era o galo que Jesus falou a Pedro. Eu quero aqui recorrer a um costume judaico, citado inclusive pelo próprio Jesus Cristo, de denominar a terceira vigília como o cantar do galo, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos, capítulo 13, versículo 35.
O cantar do galo era um nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite até as 3 da manhã, no tempo de Cristo. A noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias. E cada um dos 4 evangelistas se refere ao cantar do galo em uma conexão com o período em que Pedro negou Jesus. Nós vemos em Marcos, capítulo 13, versículo 35, anotado aqui: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã. E Mateus, capítulo 26, 34 a 74, mas eu não vou ler tudo. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E também em Lucas 22, versículo 34, diz: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conhece. Longe de ser o canto de uma ave, era, mas sim o toque da trombeta dos soldados romanos, a qual anunciavam a troca de turno da escolta que faziam ali da porta, da fortaleza de Antônia, que acontecia ali no final da terceira vigília da noite. Havia essa troca, havia esse toque da trombeta. Existem dúvidas em muitas pessoas acerca de quantas vezes o galo cantou. Aí a pergunta é se referindo à ave, uma ou 2 vezes. Porque muitas pessoas se prendem somente no sofrimento de Jesus. Eu quero saber de galo, ou quero saber quantas vezes cantou, ou se o galo era galizé, se o galo era um galo índio, conhecido aqui no nosso país. Meu irmão, infelizmente as pessoas não se aprofundam nas águas das Escrituras Sagradas. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Meu irmão, meu amigo, você simpatizante da fé cristã, Cristo Jesus, fica claro, de acordo com um relato de Mateus 26, 34, Lucas 22, 34,
Parece que o galo cantou apenas uma vez, mas de acordo com Marcos 13, versículo 35, temos a impressão que foram 2 vezes. Mas, ao final, quantas vezes o galo cantou? 1 ou 2? É uma dúvida cruel. Temos que ler, reler. Bem, vamos nos atentar nos textos que já lemos aqui. O canto do galo, referido por Jesus Cristo nos evangelhos. Não se trata do canto de uma ave, mas sim do toque da trombeta do soldado romano que anunciava o fim, né? Que já era passado ali a 4ª vigília, e aquele soldado que fazia a guarda ali da fortaleza de Antônia, né? No final da 3ª vigília da noite, das meia-noite até as 3 da manhã. Mas a pergunta é: quantas vezes o galo cantou? 1 ou 2? Você pode deixar aí nos comentários, tá? Antes de respondermos, né, a esta pergunta, eu gostaria de desvendar aqui o mistério que envolve a palavra galo. Se o cantar do galo não era o canto de uma ave, fica óbvio de que o galo poderia ser qualquer coisa, menos uma ave. Seguindo uma simples lógica de um raciocínio rápido e reduzido, né? Podemos deduzir que o galo, ou seja, meu irmão, não era um galo, mas sim um tocador de trombeta. Em tempos festivos, devido ao grande número ali na cidade, né, na Judéia, e em todo o território da Judéia, Israel, Jerusalém, 2 vezes a trombeta era tocada primeiro em uma direção e depois em outra direção. Visto que era a Páscoa, a trombeta poderia ter ecoado 2 vezes. Era isso que Jesus quis dizer quando falou: antes que cante o galo, 3 vezes você me negará. Irmãos, amigos, companheiros, que nós venhamos sempre nos aprofundar mais e mais em conhecer as Escrituras e ser fiel ao que está escrito e procurar com zelo o dom do conhecimento. E se fizermos assim, jamais eu e você seremos facilmente enganados. Que você abra o seu coração, que você possa ter entendido essa reflexão, e que nesse momento você corra para pegar a sua Bíblia e faça uma leitura minuciosa, didática, acerca desse assunto. Tudo bem? Que Deus assim abençoe sua vida, sua casa, sua família.
em nome de Jesus. Amém? Shalom, paz.